Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, fazendo com que a gente chegue à seguinte conclusão: se um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, é para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A música tema do nosso retiro fala isso. Ela olha para o amor de Deus, olha para o preço pago e diz: o que eu posso fazer se não viver para esse Deus, se não viver para Cristo? Convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar Vou até os confins da terra. Vou até os confins da terra, proclamando a palavra, anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre, pra sempre. Até os confins da terra, proclamando a palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei pra sempre, pra sempre. Amém, glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Senhor, dizendo que Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor.
que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre e ao que vive para sempre e ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Santo, 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 santo Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje. Santo, 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 santo Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para só as mulheres. Louve, Louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. os homens. Louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. todos juntos. Louve, exalte o Senhor. Louve Seu nome para sempre. Nós aprendemos uma canção que fala do amor de Deus e do seu eterno amor, e fala que diante dele nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, confiando que nesse amor nós temos tudo que nós precisamos. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou.
sou. Coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, o que eu sou, o que eu sou. Coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Nós temos visto desde o início do retiro que Deus tem um plano de alcançar as nações e Ele quer nos usar para isso. E o que pode nos deixar muito alegres é que a Bíblia nos diz que esse plano vai dar certo, que esse plano vai se concretizar. E na eternidade, pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas diferentes, todas as nações estarão lá, louvando a Jesus, declarando que Ele é o Senhor. Nós vamos cantar isso agora. E essa música também diz que diante desse amor, diante da mensagem do Evangelho, nós entregamos tudo que nós temos, nós entregamos nossos dons, os nossos talentos para servi-lo. Povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa escala. E a nossa amizade, tudo dedicar, profeta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar pra vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos filhos teus e de podermos louvar e exaltar o teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória. Senhor, obrigado por tudo que temos aprendido aqui. Continua nos ensinando, fala conosco agora por meio da tua palavra,
que saiamos daqui transformados, edificados, encorajados, ó Deus, a cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Crianças até 8 anos. A Laura vai orar pelas crianças. Laura, pode. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das crianças, por essa oportunidade que elas têm de te conhecer, ó Pai. Abençoa a vida da equipe, Senhor, e que as crianças venham entender, ó Pai, o Evangelho e também entender missões, Senhor. Que o Senhor possa abençoar também a igreja, Senhor, nesse momento de culto. E também abençoa o culto das crianças. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, boa noite. Pedir para eles puxarem aqui, por favor, que nós temos tido o costume de, nesse retiro, orar intercedendo pelos países, alguns países, né? Desenvolver esse hábito importante de orarmos pelos países do nosso planeta. Vamos fazer isso agora? Se você não estava aqui, se é a primeira vez que você está aqui conosco, escolha um desses países aqui. Ah, mas eu não sei o que se passa lá. Não importa, ore por esse país, pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho, pelos missionários que lá estão, ou que não estão, que Deus envie. Se você souber o contexto do país, escolha um país, baixe sua cabeça e interceda por ele nesse momento. Daqui a pouco o pastor Charles irá nos dirigir em oração também, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos interceder a Ti a respeito desses países, ó Senhor, que temos aqui diante de nós. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha pela Tua misericórdia nesses países, ó Deus. Tu sabes cada país escolhido, Senhor, pelos Teus servos. Pedimos por esses e também por aqueles outros, que o Senhor possa converter essas nações ao Senhor, que o Senhor possa promover um avivamento ali, que o Senhor possa estabelecer uma igreja séria, com uma liderança masculina forte, com homens e mulheres envolvidos, Senhor, na Tua obra, que o Senhor possa estar fazendo com que essas igrejas sejam bênçãos. Senhor, tem misericórdia dos crentes, ó Deus, dos Teus servos que estão sendo perseguidos, estão sendo machucados, torturados. Senhor, dá livramento à Tua igreja que sofre pelo mundo. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, que o Senhor possa converter essas nações e proteger os Teus servos. Muito obrigado, Deus, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, esse é o tema do nosso retiro, continuando, missões, né? Continuando a missão do Mestre.
o tema do ano da nossa igreja. Tem sido, de fato, muito edificante estar aqui com os irmãos. Não apenas, e eu tenho, não sei quanto a vocês, mas tenho sentido Deus falar comigo não apenas através das mensagens, mas através do corpo dele, da igreja dele, através das peças, através das canções, através das brincadeiras em amor, da paciência uns com os outros, através da igreja funcionando como igreja. E hoje à noite nós vamos focar um pouco na questão da igreja. Mas antes, vamos ler todos juntos o versículo tema do nosso retiro. Vamos lá? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. É importante você decorar esse versículo. É vontade de Jesus Cristo que pessoas se convertam. É vontade de Jesus Cristo que pessoas venham a fazer parte da sua igreja. Pensando então no nosso retiro, nós já vimos no sábado a centralidade de Cristo na questão de missões. Cristo é o centro de missões. Deus, logo após a queda, prometeu que traria a solução ao pecado do homem, pecado este que sujou a imagem de Deus na humanidade. Cristo vem então resgatar essa imagem de Deus na humanidade, quando ele morre na cruz, dando direito para todo aquele que nele crê, de se tornar agora filhos de Deus. João 1:12. Cristo é o centro de missões, como nós vimos hoje. Ele ordenou aos seus discípulos nada menos do que 5 vezes para que esses discípulos fizessem novos discípulos. Mateus 28, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós vimos isso hoje cedo. Marcos 16:15, ide por todo mundo, fazer o quê? Passear entre as nações? Fazer o quê? Pregar o quê? O evangelho a toda criatura. Marcos, Jesus está falando também ali com seus discípulos, mas ele não fala só em Mateus e Marcos. Lucas registra também essa ordem de Cristo aos seus discípulos, de ir e continuar a missão que ele recebeu do Pai, de divulgar o evangelho. João também fala a mesma coisa, e por fim, instantes antes de Jesus ser levado aos céus, ele diz aos seus discípulos: olha, vocês vão receber poder. Para quê? Para voar. O que diz em Atos 1:8? Quem lembra de cabeça? Fala, Derivaldo, fique em pé, por favor. Para quê? O Espírito, obrigado, Derivaldo. O Espírito Santo é a promessa de Cristo para os seus discípulos. Para quê? Para que esses ficassem brincando, para que esses cuspissem fogo, para que esses tivessem visões. O Espírito Santo foi dado à igreja para que ela tivesse poder de ser testemunha de Cristo entre as nações. Jesus, por 5 vezes, depois que ele ressuscita dos mortos, ele deixa isso claro aos seus discípulos: olha, vocês têm uma missão, vocês precisam cumprir essa missão. E eu estou dando poder para vocês. Não vale reclamar, não vale falar que não consegue. Eu dou poder para vocês fazerem isso. Eu deixo o meu exemplo, eu mando o poder, só falta vocês fazerem isso. Jesus disse isso para a gente nada menos do que 5 vezes. Jesus é o centro de missões. Quando nós pensamos em propagar o evangelho, nós pensamos em obedecer a Jesus. Pensar em orar por esses países, pensar em orar pelo nosso estado, pensar em começar novas igrejas, é pensar em como eu posso obedecer a Jesus. Missões nada mais é do que obedecermos à vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus. Vimos isso no sábado. Ontem nós vimos qual que é o papel do indivíduo
em missões. O que eu tenho a ver com missões? E nós vimos o quê? Que Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talentos, Deus nos deu oportunidades para que a gente pudesse fazer parte de um grupo que obedece a Ele. E interessante que nós não vimos isso apenas nas mensagens, não vimos que Deus escolhe um povo para que deste povo viesse o Messias, e do Messias o Evangelho fosse entregue a um grupo chamado igreja, e da igreja de volta aos confins da terra. Muito interessante. Nós estamos ligados, nós fazemos parte do projeto. Missões começa com um sonho de Deus para todas as nações, passa a uma nação que deveria ser a representante de Deus, chega a um indivíduo especial, que é quem? Jesus. E Jesus de novo delega a função a um novo grupo, não mais Israel, mas agora a Babilônia, igreja. E a igreja deve fazer o que com o Evangelho? Levá-lo de volta aos confins da terra. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre missões a partir da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, obedecendo a Ele. Não apenas agora individualmente, mas coletivamente. Como nós podemos obedecer ao nosso Senhor? Como eu posso me envolver com isso, com esse projeto de Cristo? Esse projeto de Cristo de alcançar todas as nações, pregar o Evangelho a todos os povos, fazer discípulos de todas as nações, ser testemunhas até os confins da terra. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Igreja, missões a partir da igreja. Irmãos, uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui para vocês. A igreja, ela existe para glorificar a Deus. A igreja não é um clube. A igreja não é um local gostoso de se estar. A igreja existe não para que eu me sinta bem lá dentro, primeiramente. A igreja não existe para que eu apenas encontre alívio para a minha alma. A igreja existe para a glória de Deus. E se Deus vai ser glorificado quando eu encontro alívio para a minha alma, amém. Se Deus vai ser glorificado quando eu tenho a solução de um problema, amém. Mas a igreja existe para a glória de Deus, não existe para a sua glória, não existe para a solução dos seus problemas. A igreja não existe por sua causa, a igreja não existe por minha causa, a igreja existe para a glória de Deus. E a igreja glorifica a Deus de duas formas. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, por favor. Efésios capítulo 4. Nós vamos ver os dois motivos, as duas formas pela qual a igreja glorifica a Deus. Deixa eu pegar esse papel do chão. Se ele não está te incomodando, ele está me incomodando. Obrigado. Efésios capítulo 4, mas agora caiu outro. Ah, já estava. Acho que vou desligar o ventilador, brincadeira. Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo vai falar aqui para a sua igreja, a igreja de Éfeso. Ele diz assim, todos abriram Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo quem? Jesus. Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Ele está falando de quem aqui? De que grupo? De líderes, dos líderes da igreja. Jesus deu para a igreja uma bênção chamada liderança. A liderança, eu sei que eu faço parte da liderança da igreja e eu não desfruto da mesma humildade do Yuri em dizer que eu sou um excelente funcionário da igreja. Irmãos, mas fato é que a liderança, os líderes da igreja foram dados por Deus para a igreja como uma bênção para a igreja. Para quê? Versículo 12. Para, visando o quê? O entretenimento de quem? Está escrito entretenimento na sua Bíblia?
A liderança foi designada para entreter você, para fazer você se sentir bem e feliz? Não, a liderança foi designada para nada menos do que fazer com que você se torne perfeito. Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos, do restante da igreja. Não inferior em essência, não é isso. Não é que os líderes são mais importantes, mas eles estão ali para ajudar os demais santos, os demais irmãos. Para o quê? Aperfeiçoamento dos santos, visando o desempenho do seu o quê? Bem-estar, serviço, para a edificação do quê? Da sua casa, do seu reino, do quê? Do corpo de Cristo. Primeira forma com que a igreja glorifica a Deus, o primeiro meio como a igreja glorifica a Deus é através da edificação. O que é edificação? Através do fazer o crente crescer, através do fazer cada um de vocês se tornar mais parecidos com Jesus, da edificação do corpo de Cristo. Como que a igreja glorifica a Deus? Através da edificação do corpo de Cristo. Como que a igreja glorifica a Deus? Através da edificação do corpo de Cristo. Até quando? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Até quando que a igreja deve edificar os crentes? Até quando que a igreja deve ensinar os crentes a serem mais parecidos com Jesus? Até o dia em que, de fato, cada um de nós formos iguais a Jesus. Daqui uns 3 meses a gente está lá, não é? Estamos lá, daqui uns 3 meses, aí a gente não precisa mais congregar junto. Isso vai durar para sempre, até o nosso encontro com o Senhor. Nós temos a tarefa mais difícil de ser cumprida. A liderança da igreja tem o trabalho de fazer com que os crentes sejam simplesmente iguais a Jesus. Eu, como pastor, ao mesmo tempo que me sinto totalmente desmotivado, porque eu sei que isso é impossível, eu me sinto totalmente motivado, porque eu sei que Deus prometeu que isso um dia vai acontecer. E é um privilégio ser cooperador dele, trabalhar junto com ele. É um privilégio que eu tenho. A igreja glorifica a Deus, então, edificando os salvos, os crentes. Os crentes. Mas é só isso? Será que a igreja existe só para fazer os crentes crescerem? Versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, de fato, naquele que é o cabeça da igreja, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Aqui ele não está falando de junta dos corpos, dos membros do corpo, ele está falando cada um trabalhando, cada crente fazendo a sua parte, cada um fazendo com que tudo se encaixe perfeitamente, segundo a justa cooperação de cada um, o corpo vai fazer o quê? Efetuar o quê? O seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A igreja é um prédio? Quem é a igreja? Nós? Não, de fato, eu, você, nós somos igreja. Calma, nem todas as respostas são eu. Mas foi muito bom, vocês estão pegando esquema. De fato, eu sou a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, mas presta atenção no que ele está dizendo aqui. Quando cada um, vou ler de novo, vou parafrasear, versão herege Paulo, quer dizer, não é herege, brincadeira, vou parafrasear. Quando todo o corpo trabalhar junto, fazendo cada um, cumprindo a sua parte, a igreja vai efetuar o seu crescimento. E se a igreja somos nós, como nós podemos crescer? Quando que nós crescemos? Não. Quando a igreja cresce?
Se a igreja não é um prédio que eu posso quebrar a parede e ampliar, se a igreja somos nós, como a igreja cresce? Quando mais pessoas entram para a igreja. Então a igreja glorifica a Deus através da edificação dos salvos, mas também através da salvação dos perdidos. A igreja glorifica a Deus de duas formas: através da edificação dos salvos, mas também através da salvação dos perdidos. A igreja que apenas edifica a si mesmo, ela engorda, ela incha, ela não consegue andar. Ela trava. A igreja que não salva pessoas, a igreja que não traz pessoas para dentro, ela vai engordar a tal ponto que ela vai sentar numa cadeira e não vai conseguir levantar. Ela vai adormecer, como nós vimos na peça ontem. Estou tão cansado, estou tão grande, estou tão cheio, estou tão completo que agora eu posso descansar. Por outro lado, a igreja que apenas salva os perdidos, mas não os edifica, que vai lá e busca, e busca, e busca, e busca, mas não edifica, ela vai ter o quê? Ela vai ser desnutrida. E como educador físico, nós sabemos que uma pessoa obesa, tanto quanto uma pessoa desnutrida, elas estão o quê? Deficientes, como o corpo. Para que o corpo cresça de modo saudável, ele precisa edificar a si mesmo, mas também precisa trazer novas pessoas para dentro. Para que a igreja glorifique a Deus, ela precisa ensinar, ela precisa transmitir conhecimento, ela precisa transmitir o ensino da Bíblia para os crentes, mas também ela precisa se preocupar com os que estão indo para o inferno lá fora. A igreja existe para glorificar a Deus dessas duas maneiras. Vamos falar junto? A igreja glorifica a Deus, primeiro, edificando os, e segundo, salvando os perdidos. Vamos falar de novo, que tem algumas pessoas dormindo. Vamos ficar em pé para você acordar? Fica em pé. Dá aquela espreguiçada básica. A única pessoa 100% acordada que é o Rogério, que acabou de chegar sorrindo para mim. Tamo junto, brother. Dá aquela espreguiçada, vai. Isso, muito bem. Agora vamos falar todo mundo junto. A igreja glorifica a Deus, edificando os e salvando os perdidos. Podem sentar. Lembra disso, gente. A igreja que só edifica, ela engorda, ela incha e ela não consegue mais andar. A igreja que só salva, mas não ensina nada, ela vai ficar desnutrida e não consegue levantar do chão também. Ela não vai ser saudável. Nenhuma das duas é saudável. A igreja vai glorificar a Deus, edificando os salvos e salvando os perdidos. Agora, irmãos, eu gostaria de focar essa mensagem no segundo ponto. Somos muito edificados. Nossa igreja é muito edificada. Sabemos disso. Mas o foco da mensagem hoje é o segundo modo como nós glorificamos a Deus. Eu gostaria de focar essa mensagem na questão da salvação dos perdidos. A igreja como aquela que vai salvar os perdidos. Porque de edificação do corpo nós entendemos muito bem. Precisamos, cada um de nós, assumir mais a responsabilidade de salvar os perdidos. E há quatro coisas que nós precisamos ficar atentos para a gente conseguir salvar os perdidos. 4 coisas básicas que eu e você temos que estar atentos para cumprir, para glorificar a Deus, salvando os perdidos. Porque edificados nós já somos. Agora precisamos glorificar a Deus salvando os perdidos. Eu não quero delongar. Primeira coisa que eu e você precisamos ficar atentos quando pensamos em como eu faço para salvar alguém que está lá fora, nós precisamos pensar na nossa vocação. Eu e você temos que pensar na nossa vocação. E a vocação, ela envolve 2 coisas. Ela envolve os dons que Deus me deu, eu como ser humano, eu como crente em Jesus, crente. Quais são os dons que Ele me deu para eu servi-lo? Nós falamos um pouco sobre isso pela manhã,
No seu caderninho do retiro, você tem um estudo completo sobre isso. Você pode lê-lo. Se você tiver dúvida, você pode me procurar, pode procurar o pastor Charles. Mas o seu dom, qual é o seu dom? Se você não sabe, pergunte, a gente te ajuda. Leia o estudo. Eu não vou fazer isso, é redundante, está aí. Você pode lê-lo. E quem não tem um caderninho, eu encontrei vários hoje, tá bom? Numa caixa aqui. Se você não tem, no final da mensagem me procure. Eu encontrei 8 cadernos aqui, tá bom? Tem um estudo lá. Vocação. Qual é o dom que Deus deu para você servi-lo? Será que o dom que Deus te deu é o dom de ensino? Será que o dom que Deus te deu é o dom de serviço? Onde Deus quer que você sirva? Vocação. Mas a vocação não envolve apenas os dons. Porque os dons são dados por Deus aos crentes. Mas envolve também os talentos naturais, que nós vimos hoje cedo também com o pastor Charles. Envolve aquelas coisas que eu gosto de fazer. E, gente, eu nem vou falar muito sobre isso, porque de talento, ontem nós tivemos um Ray-Ban Show inteiro de talentos aqui. Quantas peças que a gente pode usar fora daqui? Vocação. Se eu quero glorificar a Deus, salvando os perdidos, eu preciso saber qual que é a minha vocação. Onde que eu me encaixo dentro da igreja? Será que eu vou ajudar produzindo material? Fazendo os banners para deixar tudo legal, para o pessoal gravar a mensagem? Será que eu vou ajudar servindo? Preparando as coisas para o retiro, arrumando as brincadeiras? Será que eu vou ajudar limpando, deixando o ambiente preparado e gostoso para as pessoas chegarem? Onde eu me encaixo? Qual que é a minha vocação? O que eu posso fazer? Mas além disso, os nossos talentos que Deus nos deu, quantos a gente viu ontem? Várias pessoas se superando, pessoas que se dizem tímidas aqui na frente, literalmente, dando um show de atuação. Tá, não fica se achando, Laurinha. Vocação. Qual é a sua? Para que você existe? Foi o que o Yuri falou. Para que você existe? Você tem que saber. Se você não sabe para que você existe, está perdendo tempo. Mas o seu tempo não chegou ao fim. Você pode descobrir para que você existe. Se eu e você queremos participar da salvação dos perdidos, precisamos ficar atentos à nossa vocação. Além disso, nós também precisamos ficar atentos a uma ordem direta de Jesus, que é a oração. Eu já preguei sobre isso na igreja. Jesus nos deixou apenas um pedido de oração. Um pedido de oração. Qual é esse pedido? Fala, Rafa. Não. Jesus, tá? Isso é uma ordem para os crentes, fato. Mas uma ordem de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam com fome, longe de Deus, necessitando receber da palavra de Deus, necessitando se relacionar com Deus, ter um pastor, ter Deus como pastor. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui Jesus vai nos deixar, porque ele deixa esse pedido de oração aos seus discípulos. E se eu sou discípulo de Jesus e você é, implicitamente é um pedido para mim e para você. Rogai, pois, orem muito, orem com insistência ao Senhor da seara, a Deus, ao dono do mundo. Orem ao dono do mundo, para que ele mande, para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Jesus deixou um pedido de oração. Toda quarta-feira nós nos reunimos e apresentamos vários para ele. E ele responde.
Agora, quantas vezes nós oramos pelo que Jesus pediu que nós orássemos? Orem pedindo mais trabalhadores para o ministério da pregação do Evangelho. Orem pedindo para que Deus envie mais trabalhadores para a sua obra. Um pedido de oração de Jesus, para mim e para você. Se eu e você queremos participar da salvação dos incrédulos e não oramos para que Deus os salve, não fazemos o mínimo, será que de fato, como nós temos visto ao longo desses dias, na hora que eu precisar abrir a minha boca para falar, será que eu vou ter coragem? Será que eu vou ter sabedoria? Gente, esse exercício de orar pelos países aqui que nós estamos fazendo, não é algo para você perder seu tempo, para enrolar você, para encher o tempo do retiro. Isso é uma coisa consciente. Eu já sabia que eu ia falar sobre isso. Eu já sabia que eu ia falar sobre esse assunto. Eu já queria provocá-lo a aprender a orar pelo pedido de Jesus. Tudo no retiro é consciente. Tudo que nós fazemos, todos os programas da igreja é consciente, porque nós nos importamos com a sua edificação. Mas nós também nos importamos com a salvação dos perdidos, dos incrédulos, dos que estão indo para o inferno. Orem a Deus, pedindo mais trabalhadores para o ministério da evangelização. Quantas vezes por semana você ora por esse pedido? Não responda. Você ora habitualmente? Você ora? Você fala com Jesus, às vezes, você apresenta os seus problemas para Ele. Ele está apresentando um problema para mim e para você. Aqui, ó, existe um problema. Existe um problema. Há muita gente precisando ouvir de Deus, mas há poucas pessoas dispostas a falar. Vocês, meus discípulos, precisam orar para que Deus mude o quadro. Gente, quantas vezes eu não faço isso? Eu não oro pelo pedido dele, eu devia orar por isso todo dia. Cara, Jesus deixou um pedido de oração para mim, ele responde todos os meus e deixou só um para mim. Se eu e você queremos ajudar como igreja, se eu e você queremos ajudar na salvação dos perdidos, glorificar a Deus através da salvação dos perdidos, nós temos que pensar na nossa vocação, onde eu me encaixo, mas nós temos que lembrar que Jesus deixou um pedido de oração. E fato é que a palavra de Deus também fala sobre essa questão. Contribuição financeira. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Alguém poderia me pegar um copo d'água, por favor? Ou pegar um copo d'água para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: também, irmãos, Paulo dizendo isso para a igreja de Corinto, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deus abençoou as igrejas da Macedônia. Como? Versículo 2. Obrigado, irmão. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles estavam passando necessidades, mas o que vocês enviaram superabundou, passou das expectativas, foi mais do que eles precisavam. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima de suas posses, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Mesmo sem ter muitos recursos, eles ainda queriam contribuir financeiramente para o sustento de Paulo e dos irmãos na pregação do Evangelho. Capítulo 9, versículo 6, falando sobre o mesmo assunto, Paulo diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, necessidade até no caso de aparecer, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode fazer-vos superabundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele vai estar falando aqui da importância da contribuição para o ministério daqueles que foram enviados, daqueles que estão pregando o Evangelho. Paulo está falando aqui sobre a importância da igreja pôr a mão no bolso e ajudar no sustento dos missionários, daqueles que abriram mão das suas casas, daqueles que abriram mão do seu contexto, dos seus trabalhos, para pregar o Evangelho nos confins da terra. Perceba que Paulo não está fazendo um apelo como nós vemos hoje na televisão. Não é isso que ele está falando, ele está falando um apelo consciente. Ele fala, olha, cada um dá, cada um contribua e cada um deve contribuir, mas segundo o que você propõe no seu coração. Não adianta você dar muito e ficar triste. Não adianta você dar para querer aparecer. Deus está vendo a intenção do seu coração. Olha, eu quero ajudar no ministério daquele missionário. Olha, eu quero abençoar o pastor lá do Ariri, que recebe X por mês. Olha, eu quero ajudar o pastor Pedro lá em Portugal, porque eu sei o que ele está precisando. Faz parte. Vocação, oração, contribuição. Se eu e você queremos ajudar na salvação dos perdidos, precisamos estar atentos à nossa vocação, precisamos estar atentos ao pedido de oração de Jesus, precisamos estar atentos à nossa contribuição. Eu gasto X por mês com roupas, vários aqui hoje de manhã não quiseram nem preencher aquela proposta do pastor. Eu tenho tanta roupa que não tem como preencher. Você usa tanta roupa que não tem como preencher seu corpo? Gastamos com tantas coisas, e eu não estou falando para você parar de comprar, eu estou falando para você ter mais consciência onde você gasta o seu valor, o seu dinheiro, que é dado por Deus para você administrar, e que um dia você vai prestar conta desse dinheiro para Ele. Ficou legal, né? Dele para você, de você para Ele. Consciente. Mas eu falei que nós temos que ficar atentos a 4 coisas. E a última é envolvimento. Envolvimento. Envolvimento com os projetos da minha igreja. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: não adianta eu querer levar o evangelho para a China se eu não estou disposto a pregá-lo na minha esquina. Não adianta eu querer levar o evangelho para a China se eu não estou disposto a pregá-lo na minha esquina. Se eu não me envolvo com a minha igreja, se eu não ajudo a minha igreja, se eu não participo dos ministérios da igreja, igreja essa que existe por causa de Jesus, não adianta eu querer sonhar com projetos e inventar coisa, porque não é assim que funciona. Atos capítulo 13 em diante deixa muito claro que quem inicia novas igrejas é a própria igreja. Não é Paulo que quis iniciar, não é Barnabé, é a igreja. Deus, por meio do Espírito Santo, faz com que a igreja comece novas igrejas. Envolvimento. Será que você ajuda no trabalho da sua igreja de alcançar o mundo? Será que você está atento ao trabalho da sua igreja para alcançar o mundo? Será que você está atento aos ministérios, aos projetos da sua igreja para alcançar o mundo? Gente, nós somos uma igreja pequena, mas nós temos projetos que vão até os confins da terra. Mas você está envolvido nisso? Deixa eu mostrar para você um pouco dos nossos projetos. Esse é o nosso país, Brasil. Essa é a nossa cidade, tá? Serra Negra. Aí, ó, que coisa linda. Onde que é o laser aqui, desse trem aqui? Aqui, assim? Olha que legal. Ó, século 21. Aqui, ó. Tô com tremedeira, tá, gente? Essa é a nossa cidade. Aqui é a nossa igreja.
É aqui que nós nos reunimos. Essa é a nossa Jerusalém. Este é o local que nós queremos atingir. E nós temos projeto para esse local. Nossa igreja, ela não quer crescer apenas num prédio e trazer todo mundo para dentro dela, mesmo porque não tem como colocar 25 mil pessoas dentro de um prédio. Por isso, nós temos projetos que visam o quê? Levar ao evangelho a outros bairros, a outros locais. E esse é um projeto que nós já iniciamos, Colina dos Ipês. Vários irmãos têm ajudado lá, mas esse ano, poucos. No passado era mais, né, Deriva? Né, Ana? No passado tinha mais irmãos. Glória a Deus para aqueles que estão ajudando lá. Estão envolvidos. Eu sei que nem todos podem, eu sei disso. Talvez você não possa ir lá, mas você pode se envolver de outra forma. Contribuindo, orando. Mas nós temos mais projetos para a nossa cidade. Apaga essa primeira aqui para mim, por favor. Alguém que sabe. Cadê o Joel? Fica aí, Joel. Alguém que sabe, apaga a primeira aqui, por favor. Não ajudou muito, mas está bom. Nova Serra Negra. Esse é um projeto que está no coração do pastor Charles. Começar um trabalho do lado oposto da cidade, nesse bairro aqui tão grande. Vários irmãos da igreja moram por aqui, né? Nós queremos começar esse trabalho lá. O pastor Charles já tem toda a estratégia, já tem todo o projeto, todo o plano. Você tem orado por isso? Temos orado para que Deus expanda o evangelho em Serra Negra, para que pessoas se convertam em Serra Negra. Essa é a nossa Jerusalém. Mas a nossa igreja, por mais que seja pequena, não para aí. Nós temos ajudado em Lindóia, que é a nossa Judéia, Samaria, nossa região. Nós temos ajudado em Lindóia. Ano passado eu passei o ano todo ajudando os irmãos lá. E vários daqui se envolveram. O Serjão foi lá dar estudo, o Lira foi lá dar estudo, outros irmãos, até o Rogério foi lá dar estudo, né, Rogério? Quase morreu, né, cara? Tocou trompete lá, os velhinhos não me queriam mais lá, cara. Rogério foi lá me substituir um dia, aí ele tocou trompete, voltei lá na semana seguinte, disse, mas cadê o irmão Rogério? Eu falei, obrigado. Obrigado, eu que venho o ano inteiro aqui, só porque eu não tenho talento musical, né? Vocês vão ver também, não vou pregar mais nada, brincadeira. Agora, além disso, há um novo projeto. Um novo projeto que chegou para a nossa igreja. Pensando na nossa região. E eu gostaria de pedir que o pastor Charles explicasse um pouco para a igreja sobre isso. Eu vou pedir se poderia parar de transmitir só um minutinho. Já vou explicar por quê. Você pode dar uma paradinha? Além disso, pensando então, já vimos a nossa Judéia, já vimos a nossa região, a nossa Samaria, e pensando nos confins da terra, todos sabem, todos da nossa igreja, que nós temos um membro da nossa igreja, pastor da nossa igreja, atuando e iniciando uma igreja em Portugal, o pastor Pedro. Aqui é a rua da casa dele, eu descobri hoje. Você ora pelo pastor Pedro? Você já pensou e você contribui com o ministério dele? Pelo menos você ajudou na oferta lá para a compra do carro dele. Você ora pela família dele. Você lê a carta que ele envia todo mês para a igreja. Você ora pelos pedidos dele, pela educação dos filhos dele, pela saúde da esposa dele, pela edificação da igreja que está se iniciando lá, pelos 24 irmãos que ele já tem lá naquela cidade. Você ora por isso? A nossa igreja tem esse projeto. Você está envolvido com ele? Isso existe, é uma realidade da nossa igreja. O pastor Pedro está lá agora, atuando, trabalhando como ministro de Cristo lá. Você está envolvido com o ministério dele? Através da nossa igreja? E nós temos outros projetos. Projeto Itália, vocês sabem desse projeto? Projeto da minha família, do nosso desejo de servir ao Senhor naquele país. Vocês oram por mim? Irmãos, eu preciso que vocês orem por mim, tá bom? Por favor. Eu quero saber onde eu me encaixo nesse projeto.
Eu amo vocês, eu amo você, eu amo essa igreja, cara. Mas eu quero ser útil em algum lugar que precise mais que aqui. Eu preciso que vocês orem por mim, minha família. Você está envolvido com esse projeto? Você ora por mim, você ora pela minha família. Desculpa, irmãos, perdão. É um projeto da nossa igreja, você está envolvido com ele? Missões a partir da igreja local. Se eu e você queremos glorificar a Deus, salvando os perdidos, nós precisamos nos concentrar e estar atentos à nossa vocação. O que Deus tem para mim, para que eu existo. Se eu e você queremos participar da expansão do Evangelho até os confins da terra, nós temos que estar atentos ao pedido de oração de Jesus. Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara. Se eu e você queremos glorificar a Deus salvando os perdidos, nós temos que estar atentos à contribuição. Quanto eu invisto em missões? Quanto eu gasto comprando uma Bíblia para dar para o meu vizinho? Quanto eu gasto auxiliando um missionário que está passando necessidade? Se eu e você queremos glorificar a Deus salvando os perdidos, nós precisamos nos envolver. Vocação, oração, contribuição, envolvimento. Você está dentro? Onde você se encaixa? Onde você se encaixa? Você está envolvido com a igreja local? Você quer se envolver? Tem muito trabalho. Veja onde você pode servir, atuar, ore pelos projetos, contribua, se envolva. Vá ajudar na colina. Vamos assumir Monte Alegre. Já estou influenciando aqui a resposta da igreja. Onde você se encaixa. Eu creio que Deus não colocou você nessa igreja sem querer. E vocês que são de outras igrejas, onde você se encaixa na sua igreja? Como você contribui para a glória de Deus através da salvação dos perdidos? Nós precisamos continuar a missão do nosso Mestre. Onde você se encaixa? Você quer fazer parte desse projeto? Ou você vai ficar sentado em cima do muro? Irmãos, há muitos outros desafios. Há muitas necessidades mundo afora. E eu sei que Deus já tem usado a nossa igreja e pode usar muito mais. E daqui a pouco nós vamos ter um outro bloco, uma outra parte do programa, onde nós vamos ver pedidos de oração de vários desses países aqui, de outros, necessidades. Quem sabe Deus não vai colocar no seu coração, poxa, eu quero atender essa necessidade lá do Quênia. Olha, eu quero ajudar, eu quero ser o obreiro que vai servir em Monte Alegre. Olha, eu quero ser essa pessoa que vai lá para a Rússia atender essa necessidade. Por que não? Quem é o Senhor da seara? É Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele é o dono. Você está disposto? Você quer fazer parte desse projeto, desse movimento? Onde você se encaixa? Você deve fazer parte desse projeto. Vocação, oração, contribuição, envolvimento com a igreja local. Vamos falar todo mundo junto? Vocação, contribuição, vocação, oração, contribuição e envolvimento com a igreja local. Você é chamado para continuar a missão do Mestre. Eu e você fomos chamados para continuar a missão do Mestre. Vamos orar? Pastor Charles, o senhor poderia orar, por favor, mais uma vez? Senhor, que privilégio nós temos, Senhor, de podermos ser cooperadores contigo.
Ó Deus, ajuda-nos a, como igreja, sermos um grupo organizado, pensante, comprometido, que entende, ó Deus, o chamado que o Senhor nos deu. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a orar o que o Senhor nos ordenou. Ajuda-nos, ó Deus, envia mais obreiros, Senhor, para cá. Envia mais trabalhadores para a sua seara. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, faz o teu povo prosperar, para a gente investir mais em missões. Ó Deus, aumenta, Senhor, as nossas entradas, Senhor, aumenta as nossas contribuições. Faz-nos, Senhor, doar mais para Ti, ó Deus. Não para nosso crescimento, não para que cresça o nosso nome, mas que o Teu nome seja conhecido sobre a terra. Que a Tua igreja cresça, que o Evangelho seja pregado. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos envolver, a separar tempo da nossa agenda, a separar, ó Deus, além do tempo, as habilidades, colocar as habilidades à disposição da igreja. Ó Deus, as nossas profissões, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos, Senhor, as nossas habilidades profissionais nas Tuas mãos, que sejam, Senhor, instrumentos, Senhor, da salvação, instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a percebermos que o Senhor separou para nós um lugar perfeito, onde devemos nos encaixar, para que a Tua obra seja realizada aqui. Ó Deus, não permita que sejamos negligentes, que a Tua igreja seja adormecida, mas que essa igreja esteja acordada e faça barulho, Senhor. Que essa igreja, Senhor, possa movimentar, Senhor, incomodar as trevas, ó Pai, trazer as pessoas para a luz, pregar a verdade do Evangelho, libertar pessoas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, direciona-nos, ó Deus, carrega-nos, Senhor, por onde o Senhor quiser, para que possamos fazer a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para a salvação dos incrédulos, você precisa se envolver. Vou até os confins da terra.